Você consegue colocar a apresentação daí do seu que eu mandei para você? Será que eu consigo fazer isso? Deixa eu ver. Você me mandou? Mandei. Deixa eu ver. Poxa, eu consigo aqui. Minuto só. Uhum. Vamos ver se eu consigo. Eu nunca faço isso. Deixa eu ver se você não conseguir, eu posso tentar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu achei. Você que fez ou eu? Tá aparecendo aí ou não? Ah, Tá aparecendo para todo mundo? tá vendo? Você consegue fazer essas coisas, eu não. É Oh, porque... boa tarde a todos, né? É com grande satisfação que eu dou início a essa segunda fase da nossa oficina de pesquisa, com um dos mais destacados juristas do país, querido amigo, ex-promotor, né? Promotor aposentado, agora do lado negro da força, professor Gregório Sagra de Almeida, né? Os promotores lá do Minas Gerais estão todos indignados, né? Porque a pessoa de Jedi passa a CIF, né? Então, eles estão meio indignados e bem-vindo ao lado negro da força, Gregório. Obrigado por ter se disposto, né, de forma tão gentil, a fazer esse bate-papo conosco, né, com os alunos da Universidade Paranaense, nesse dia quente aqui em Ribeirão Preto. Boa tarde, já passo a palavra para você, Gregório. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde com muita amorosidade acadêmica, muita gratidão por estar aqui mais uma vez, né, nesta grande universidade, nesse programa de mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar. Sempre é motivo de alegria e de muito júbilo da minha parte estar aqui, ainda mais para falar sobre esse tema, que é direitos digitais e a sua proteção via ações coletivas. Eu me recordo, o professor Luiz Manuel, um grande amigo, um amigo assim de muito tempo, quase mais de 15 anos de amizade. Ele me ligou, foi num sábado, e eu estava num restaurante com a minha esposa, e aí o Luiz Manuel tá me ligando. Aí eu saí, a gente estava ouvindo uma música ao vivo, e ele falou: "Só, você quer escrever um livro comigo?" Lembro até hoje. E eu, naquela confusão, porque estava assim, coordenando a Procuradoria de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, com atuação nos tribunais superiores, recebia por semana 2, 3 mil processos, vários promotores trabalhando, uma equipe de 50 pessoas, tinha que fazer a gestão, e às vezes ir para Brasília, preparar memoriais, audiência com o ministro, algum estresse, né? Mas como era o convite do Luiz Manuel, e a hora que ele falou, um livro sobre direitos digitais e ações coletivas. Eu parei, pensei, e eu já sabia, porque ele confia em mim, nesse trabalho de desafio, e eu confio nele no trabalho de desafio. Nós tivemos muitos trabalhos, muitos desafios na nossa vida, a começar quando o Luiz Manuel ele foi o relator de uma comissão de juristas, com Ada Pellegrini, Sérgio Cruz Arenhart, e muitos outros, Elton Venturi, muitos outros grandes juristas do Brasil, de elaboração de um anteprojeto da Lei da Ação Civil Pública, e o Luiz Manuel conduziu o trabalho com brilhantismo, e ali foi construindo a nossa amizade e nosso diálogo para resolver problemas, para enfrentar problemas. Depois, Luiz Manuel veio a ser contratado para ministrar aula no mestrado de um programa que eu coordenava. Lá ele coordenou uma grande pesquisa, que talvez você já tenha tido acesso e conhecimento. Eu participei, mas ele foi o grande coordenador de uma pesquisa que foi vencedora em um edital do CNJ. Portanto, fizemos um trabalho conjunto, trabalho inclusive citado pelo Supremo Tribunal Federal recentemente. Eu me lembro também de outro desafio meu com o Luiz Manuel, que lançou o anteprojeto do Código de Processo Civil. Nós vamos escrever um livro? Vamos. Aí escrevemos um livro, eu e ele assim, varando noite. Em 7, 8 dias publicamos um livro comentando o anteprojeto do Código de Processo Civil, fazendo críticas, e nós temos coragem de fazer crítica, e as críticas sempre construtiva, propositiva, para melhorar, para aperfeiçoar, nunca para
atingir, tirar a boa imagem de trabalho de ninguém. Sempre as nossas críticas são propositivas. E o Luiz Manuel me convidou, eu com 54, agora estou com 50, falei, nossa, o grande desafio, aceitei. Depois que eu aceitei, falei, nossa, e aquele estágio, assim, faltavam poucos meses para eu pedir minha aposentadoria, eu coordenando esse trabalho todo, eu tinha que escrever o livro com o Luiz Manuel é extremamente rápido, ele cumpre os prazos antes do tempo previsto, mas nós conseguimos entregar o livro antes do prazo, uns dias antes do prazo fixado pela editora, assinado o contrato, e o livro está aí, ó. Foi aprovado a edição Prime da Revista dos Tribunais, e é motivo de muito júbilo e alegria da minha parte estar aqui com vocês, demonstrando esse compromisso com a ciência, com a pesquisa, com o país, acima de tudo, porque quando você realiza um trabalho como esse, no fundo você quer contribuir, você quer ser útil, você quer melhorar o direito, melhorar o sistema de justiça, e você quer também aperfeiçoar o diálogo, o debate nas academias. E é óbvio, é uma grande oportunidade para que possamos aí apresentar um pouco das nossas reflexões nesta 8ª oficina de pesquisa sobre direitos digitais e sua proteção via ações coletivas. Eu confesso aqui que não foi fácil. Foi muito difícil, né? Eu, com filhos, mudando para Ribeirão Preto, aposentando e tendo que terminar esse livro, mas o que não faltou é amor à pesquisa. Quando você tem muito amor que você está fazendo, muita dedicação, e você confia no amigo que você está trabalhando, no colega de trabalho, no professor, e um confia no outro, eu acho que tudo se torna mais fácil. Então apresentamos esse livro, que está sendo agora lançado pela Revista dos Tribunais, que é o tema da palestra, e esperamos que o nosso diálogo ele possa ser útil. O Luiz Manuel fique à vontade para participar, né, para intervir, fazer algumas reflexões, já que ele é coautor do livro, né, e nas nossas reflexões. Então, primeiro, eu queria agradecer a todos e a todas. Esse agradecimento não é meramente educativo, mas amoroso. Todos estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, Luiz Manuel? Sim, pode prosseguir, está ótimo. Todos estão... Me desculpe. A primeiro tópico que eu gostaria de trazer para vocês é que a ciência jurídica ela passa por diversas mudanças de paradigma que gera a necessidade de construção de uma nova dogmática do direito. Então, nós temos diversas dimensões hoje que envolvem os novos direitos que impõem uma mudança de paradigma na ciência do direito. Temos, por exemplo, esse debate que existe sobre o rompimento com o antropocentrismo jurídico para uma visão, por exemplo, biocentrista, em que os titulares dos direitos vão além dos seres humanos. Os titulares, também os animais, as florestas, seriam titulares de direitos, teriam dignidade, uma dignidade animal, uma dignidade ambiental em geral. Proteção da vida e existência com dignidade. E isso traz mudanças não só teóricas, mas na dogmática jurídica, na prática, inclusive forense, até no que tange à representação, como elaborar uma petição inicial na defesa de uma floresta, e a floresta como titular do direito, na defesa dos animais, e os animais como titulares do direito. Então é uma mudança que nós poderemos falar no plano da titularidade e que impõe novas reflexões. Outro aspecto de mudança que revoluciona a ciência do direito está no reconhecimento de direitos de gerações que não existem. Gerações que ainda não existem têm direito, um direito fundamental difuso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, está expresso na nossa Constituição no artigo 225. Então, cabe ação coletiva, cabe ação civil pública, por exemplo, para tutelar direito fundamental de uma geração que nem existe, nem nós sabemos que vai existir. Então, essa é uma mudança de paradigma enorme, né, dentro daquilo que é tratado como teoria da equidade intergeracional. Outro aspecto dessa mudança diz respeito agora ao nosso enfoque, que é essa área revolucionária dos direitos digitais. Então, nós temos que compreender os direitos digitais, compreender a categoria, os conceitos, as dimensões dos direitos digitais, e para que possamos, a partir daí, elaborar uma nova ciência do direito e uma nova dogmática que possa permitir, em tempos atuais, o que se chama de tratamento adequado dos conflitos, das controvérsias
e dos problemas em relação ao que nós tratamos aqui de direitos digitais. E eu gostaria aqui de trazer uma reflexão, professores, que eu acho que é extremamente importante, e o livro toca nesse assunto, que é os direitos e as garantias constitucionais fundamentais com uma nova metódica para o estudo, a reforma e a concretização dos direitos e dos deveres. Os direitos e as garantias fundamentais amplamente considerados, eles são valores que fundamentam a criação de uma Constituição. São conquistas históricas da sociedade, do cidadão, e que fundamenta a criação de uma Constituição, e no caso do Brasil, do Estado Democrático de Direito, como Estado comprometido com a justiça social. Então, são valores fundantes. Dentro da Constituição, eles são o eixo radiante, com carga normativa em grau máximo. Então, eles devem conduzir, sejam como valores fundantes ou com eixo essencial do sistema jurídico, hoje se fala em supremacia dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais, o estudo, a reforma e a concretização dos direitos fundamentais. Então, a primeira observação que nós vamos falar em relação aos direitos digitais é essa concepção de procurar, o livro procura fazer isso, compreender os direitos digitais amplamente considerados, e não em uma dimensão restrita, mas uma dimensão ampla, a partir da teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais. Então, quando nós estamos falando de direitos digitais, nós estamos falando de direitos, nesse sentido amplo, direitos fundamentais, que dizem respeito à vida do cidadão individual, coletivo, à dignidade do cidadão individual e coletivamente falando, seja por reflexos diretos ou indiretos do ambiente virtual na vida das pessoas. E nós temos vários reflexos na vida, desde o direito à intimidade, à privacidade, desde o direito à informação, o acesso à internet, e tem vários impactos. Temos também os problemas gerados pelas redes sociais e pela internet, em especial os discursos de ódio, as fake news, que impactam, inclusive, na democracia, impactam no conhecimento das pessoas. E, portanto, quando nós conduzimos o estudo, a reforma e a concretização dos direitos fundamentais, à luz da teoria de direitos fundamentais, a gente tem um norte de que devemos proteger a vida e a sua existência com dignidade e devemos imprimir sempre que possível uma interpretação ampliativa desses direitos, no sentido de trazer maior dignidade para a sociedade nas relações intersubjetivas. E aí nós vamos verificar que existem várias expressões. Por que nós escolhemos a expressão direitos digitais? O livro fala sobre isso. Que há outras expressões para representar essa nova área do direito. Eu não estou falando uma nova disciplina, né, porque nós vamos discutir isso daqui a pouco. Quem fala em direito da informática, direito informático, direito online, direito virtual, direito da tecnologia da informação, também direito digital, direito da internet, informática jurídica, direito cibernético, cyberdireito, cyberlaw, entre outros. Temos várias expressões utilizadas. E aí, nesse aspecto, nós concordamos com a expressão direito digital, porque ele é mais amplo. Tem aqui, o livro cita, inclusive, esse estudo do Cássio Barros Brant, né, e o Reinaldo Demócrito, direito digital como microsistema jurídico, e eles também, eles afirmam, diante dessas várias expressões, que as expressões, por exemplo, direito online, direito virtual, direito da internet, direito cibernético, cyberlaw, restringe muito esse fenômeno jurídico, pois envolve somente questões relativas à internet. E, portanto, a expressão que nós escolhemos tem sido muito utilizada pelos autores. A expressão direito digital, ela abrange outras tecnologias do mundo digital, que é além da internet. Né? O fenômeno da revolução tecnológica, o fenômeno digital, ele vai além da internet. Portanto, nós preferimos, primeiro, uma concepção de direitos digitais mais abrangentes, atrelada à teoria dos direitos e garantias fundamentais. Segundo, uma concepção que nós poderíamos falar que vai além do direito relacionado ao fenômeno da internet, para abranger todos os âmbitos dessa revolução tecnológica. Conceito, também nós estamos falando de direitos fundamentais, garantias fundamentais, de dignidade social, de vida social no ambiente digital, nós não podemos adotar uma concepção fechada. E, portanto, o livro parte da concepção de que os direitos
digitais, eles são modalidade de direitos fundamentais em sentido amplo. São aqueles direitos beneficiados ou atingidos pelo ambiente digital, o que inclui o ambiente da internet e das novas tecnologias, inclusive o ambiente das telecomunicações. E, portanto, adotamos esse conceito aberto que está alinhado à teoria dos direitos fundamentais, parágrafo 2º do artigo 5º da nossa Constituição. E aí nós podemos identificar, o livro apresenta algumas características dos direitos digitais. Óbvio que eles trazem, talvez seja a principal característica, e daí a revolução digital é a inovação. É óbvio, nós sabemos, né? Hoje você pega um telefone aqui, você faz uma ligação para um parente seu que está no Japão e você consegue falar de vídeo, sentir a pessoa, não só ouvir a voz, mas ver a pessoa. Outra questão é a complexidade. Não há dúvida que os direitos digitais eles trazem uma complexidade, até porque eles têm efeito positivo e muitas vezes negativo em diversas áreas do direito. Você tem desde direito à intimidade, desde a liberdade de expressão, desde a democracia, direitos trabalhistas, direito à saúde e assim por diante. Outra característica é a artificialidade. É óbvio, nós estamos tratando de um ambiente digital, estou falando de direito digital, e essa característica, que o direito digital decorre do ambiente da revolução da tecnologia, da ciência humana, e, portanto, a artificialidade é uma característica marcante. A outra característica é a carência de regulamentação normativa. O Luiz Manuel fala isso muito bem, ele destacou isso no livro, que sempre o direito está correndo atrás da sociedade, dos fatos, né? Por isso que eu até gosto muito da teoria do Miguel Reale, que fala que o direito é uma relação tridimensional. Ele é o fato, o valor e a norma, né? Essa relação tridimensional que você deve analisar para compreender o direito em sentido amplo. Então, como há uma revolução tecnológica constante, que nos surpreende a cada dia, e nós somos gerações, né, que estamos até preparados para as mudanças, né? Verificamos inúmeras mudanças. Eu mesmo, quantas mudanças, quando eu passei no concurso promotor, era máquina mesmo de escrever, né? E você tinha que digitar, errava uma denúncia, tinha que começar tudo de novo, né? E depois veio o computador, a internet, essa revolução digital, mudança em relação a aspectos éticos e morais. Tivemos que passar por várias revoluções. Né? E é óbvio, voltando aqui, há uma carência ainda de regulamentação normativa, e diante dessa carência, é importante trabalhar com a teoria de direitos fundamentais, porque atrás toda uma força constitucional normativa, é o que se fala, daqui a pouco nós vamos comentar sobre o denominado constitucionalismo digital, né, que é justamente essa interpretação do direito digital à luz da Constituição, dos direitos fundamentais, né, das garantias fundamentais, da proteção da direito à vida, sua existência com dignidade e assim por diante. Há uma carência de regulamentação normativa. Outro, há um amplo impacto social, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. O impacto é enorme. Né? Hoje se fala, inclusive, em governos digitais, né? E também as empresas, né? O impacto nas relações privadas, relações públicas é enorme. Um impacto social, nós podemos falar, holístico, amplo. O alto potencial de benefícios, é óbvio, você comunica com pessoas, pode hoje até fazer consulta online, eu mesmo faço consulta, meu médico, um dos meus médicos é de Belo Horizonte, faz consulta online, então um benefício extraordinário, tem que me locomover para Belo Horizonte, e isso traz grandes benefícios. Então, grandes benefícios aos seres humanos e aos direitos fundamentais, mas também um alto potencial de lesividade individual e coletiva, seja questão relativa a discurso de ódio, fake news, invasão da privacidade. Então, nós temos também problemas de lesividade, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Há uma dificuldade prévio controle, até porque é muita revolução tecnológica, né, com conhecimentos específicos, se desenvolver o controle, programas para ter esse controle preventivo é muito difícil. Daí a importância de se investir muito na educação, a educação para a cidadania, formar um cidadão preparado para a ética, para o respeito ao direito ao próximo. Né? Eu acho que a educação é a base de tudo e é a base para que possamos conviver de forma sadia no ambiente virtual. A necessidade de tutela jurídica adequada, especialmente por intermédio de medidas de eficácia preventiva, ressarcitória
e punitivas. Por que há essa necessidade de tutela adequada? Em razão do alto potencial lesivo a direitos fundamentais, a dignidade humana, direito à intimidade, à privacidade, que a democracia, né, que o ambiente virtual possibilita. Outra característica extremamente importante é a transversalidade e a interdisciplinariedade. São características marcantes no direito digital, que nós vamos verificar que ele está presente em diversas áreas, né? Desde os direitos trabalhistas, o direito à saúde, o direito à privacidade, né? O direito constitucional em geral. Então, ele tem uma eficácia transversal, porque hoje nós temos convivência no ambiente virtual em diversas áreas de direito, em relações de consumo, direito privado, direito civil, né? Direito constitucional, direito à personalidade. E é óbvio que a leitura precisa dessa compreensão interdisciplinar, um estudo interdisciplinar. Não é uma visão meramente técnico-jurídica, precisa de uma visão de um diálogo com diversas áreas para que você possa compreender. É importante você ter o diálogo com aqueles que conhecem da tecnologia da informação, com aqueles que têm informação na ciência da computação, para que possamos compreender e fazer uma interpretação mais harmônica, negociada da Constituição, dos direitos fundamentais, dentro de um diálogo que é necessário para a boa convivência social. E aí, a transversalidade e a interdisciplinaridade dos direitos digitais, ele põe uma necessidade de uma metódica concretizadora pluralista. Não tem como eu entender e compreender o direito digital por intermédio de uma visão meramente técnico-jurídica. Eu preciso compreender os direitos digitais diante da transversalidade, da interdisciplinaridade, por uma metódica pluralista. Eu tenho que compreender os direitos digitais à luz, por exemplo, do método político, para que possa preservar as liberdades públicas, liberdades sociais, né? Do método social, para que os direitos digitais possam ter eficácia social na informação da sociedade, trazendo mais dignidade, mais acessibilidade a direitos. No que tange, por exemplo, a interpretação, o método sistemático tem que compreender não simplesmente uma norma, de uma lei ou de uma convenção, mas o sistema como um todo, a Constituição, a teoria dos direitos fundamentais, as convenções internacionais que o Brasil seja signatário, as leis infraconstitucionais. Então, o método sistemático é extremamente importante. E também a questão do método econômico, né? Buscar sempre na interpretação melhor economia de atos, de tempo, de custo, menor custo para o Estado, para o cidadão, maior acessibilidade. Então, a metódica de estudar os direitos digitais ela é pluralista, não pode ser meramente técnico-jurídico, e deve estar alinhada à teoria dos direitos fundamentais. Então, a pergunta aqui, se o direito digital seria uma disciplina autônoma na área do direito? Ainda não temos. Não podemos afirmar e não temos como afirmar que seria uma disciplina autônoma. A grande dificuldade é essa transversalidade, que dificulta você ter método e objeto próprio nos direitos digitais. Como você tem no processo civil, você tem método e objeto próprio. Como você tem no direito civil, método e objeto próprio. Como os direitos digitais eles têm eficácia em todas as áreas, desde o direito constitucional, como direito à intimidade, direito à personalidade, desde o direito civil, desde o direito processual, inclusive você tem hoje o processo digital, né, os processos virtuais e digitais. Então nós temos aí, nessa transversalidade, uma dificuldade de entender o direito digital como uma disciplina autônoma, como fosse uma disciplina estanque, como é o direito civil, o processo civil. E, portanto, ele é uma área do direito que abrange diversas disciplinas. E o Luiz Manuel fala isso. Daí a importância de você compreender as normas jurídicas como um todo. Ou seja, para aplicar o direito desde a Constituição, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e Adolescente e essas diversas normas, inclusive nas convenções internacionais. Então, por não ter método e objeto próprio, nós não podemos falar que seria uma disciplina autônoma, estanque. Né? É como o ambiental. O direito ambiental ele tem esse caráter transversal. Ele não é uma disciplina autônoma. Paulo de Bessas Antunes fala isso. O direito ambiental ele tem um caráter transversal. Ele impõe uma interpretação de um consumo sustentável, uma interpretação sustentável no direito administrativo, no direito civil e assim por diante. Portanto, é uma disciplina de coordenação. Direito digital seria uma disciplina de coordenação? Uma reflexão que nós podemos fazer aqui.
Então, mas há autor que sustenta que há um microsistema jurídico do direito digital. Há quem defenda, por exemplo, que o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.960 de 2014, foi um divisor de águas ao consagrar vários princípios específicos para o direito digital. Ao mesmo tempo, a Lei de Proteção Geral dos Dados, Lei 3.709 de 2018, também seria um complemento desse divisor de águas. Essas duas leis, né, apesar de não serem suficientes para criar uma ciência autônoma, uma disciplina autônoma, representariam a formação de um microsistema do modelo, né, de sistema jurídico pequeno, ou microsistema, com normas esparsas que convergem para a mesma matéria. Carlos Augusto Barros Brantes e Demócrito Renato fala isso nesse livro, nessa obra Direito e Sociedade, né, Direito Digital, e eles tratam do direito digital como microsistema jurídico. E aqui convém ressaltar alguns princípios que são importantes na compreensão desse fenômeno relativo ao direito digital, diz respeito ao Marco Civil da Internet e a cláusula aberta dos direitos fundamentais. Há um diálogo nesse aspecto muito positivo entre essa lei que criou o Marco Civil da Internet e a Constituição. Portanto, ela consagra o primeiro aspecto, um rol de princípios que é exemplificativo, como a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, os termos da Constituição Federal, proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais na forma da lei, preservação e garantia da neutralidade da rede, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais pelo estímulo ao uso das boas práticas, responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades nos termos da lei, preservação da natureza participativa da rede, liberdade dos modelos de negócio promovidos na internet, diz que conflitem com os demais princípios estabelecidos. O que nós vamos ver aqui? Olha só, que o rol dos princípios é exemplificativo, tanto que o parágrafo único, ele mantém diálogo de relação de perfeita adequação com o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Ao estabelecer os princípios, estabeleceu o seguinte: os princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico. 4. Relacionados à matéria e aos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, os princípios, e aí nós podemos falar que os direitos reconhecidos nesta lei, o rol é exemplificativo. E, portanto, não excluem outros decorrentes do ordenamento jurídico, dos tratados internacionais. É o que consagra a Constituição no parágrafo 2º do artigo 5º, que fala que o rol dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais é exemplificativo. E, portanto, existem outros direitos e garantias constitucionais fundamentais decorrentes dos princípios adotados pela Constituição de 88. Por isso que a nossa Constituição adotou um modelo de teoria dos direitos fundamentais, é um modelo principalógico, os princípios como mandamentos de otimização dos tempos, citando aí Robert Alex, né? Então, a lei, nesse aspecto, mantém relação de perfeita adequação com a teoria dos direitos fundamentais e ela induz a uma interpretação do direito digital à luz dos direitos fundamentais. E, portanto, que o direito digital não pode ter um conceito fechado, o conceito tem que ser aberto, tem que ser ampliativo, sempre para ampliar a proteção do direito à vida e a proteção das liberdades públicas, né? A liberdade de expressão, mas não como um fim em si mesmo, a liberdade de expressão com respeito a outros direitos fundamentais, que não é, liberdade de expressão não é absoluta, como já decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal, não pode utilizar da liberdade de expressão para cometer crime, né, discriminação racial e outras violações aos direitos fundamentais. A liberdade de expressão é um bem jurídico fundamental, mas que encontra limites em outros bens jurídicos fundamentais, daí a relação de relatividade que deve existir entre os direitos fundamentais de boa e correta convivência. Quais são as normas jurídicas que poderão, né, dar fundamento à tutela dos direitos digitais? Aí nós temos as diversas normas normativas, né, que são invocáveis, partindo, obviamente, da Constituição Federal, tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário, e as demais normas do sistema, como o Código de Consumidor, Código Civil, Código Penal e demais leis que possam ser aplicadas. E aqui, na Lei da Proteção Geral de Dados, ela regulamenta e protege o direito fundamental à privacidade. O próprio Luiz Manuel fala que, por exemplo, há entendimento de que diversos dados pessoais obtidos
Quando da prestação de serviço, por exemplo, luz, energia, elétrica, telefonia, são direitos de personalidade e assim deve ser protegido, mas há exceções. A própria lei Geral de Proteção de Dados traz algumas exceções, aí no artigo 4º. Por exemplo, quando esses dados eles são realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, para fins meramente pesquisas acadêmicas, realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado, atividade de investigação e repressão às infrações penais, provenientes de fora do território nacional que não sejam objeto de comunicação, né, o uso compartilhado de dados. Então, há algumas exceções a esse direito geral de proteção de dados, em que permite a manipulação desses dados diante desses fundamentos legais e que encontram um amparo na Constituição. E aí, as redes sociais, né, elas são uma das grandes dimensões dos direitos digitais, e talvez dessas dimensões dos direitos digitais, as redes sociais que trazem grandes problemas. Ela tem vantagem e desvantagem. Nós abordamos isso no livro. Vantagem: possibilitam a aproximação das pessoas, especialmente quando há um distanciamento. Há viabilidade de interação, especialmente em tempo real, dispensando o contato físico. Possibilidade de comunicação com ampla gama de pessoas, até milhares ao mesmo tempo. Grande potencial de mobilização das pessoas, tornando mais ágil a possibilidade de organização, de eventos, né? E outras vantagens, como o acesso à informação, o acesso a outros direitos fundamentais, como a saúde, por intermédio do direito digital. Agora, há a desvantagem das redes sociais: perda da privacidade, ainda que é voluntário na maioria das vezes, necessidade de um cuidado no que divulgar, especialmente pela comum cultura do cancelamento, ampliação dos problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, mesmo a dependência de redes sociais, possibilidade ampla de perfis falsos, comentários e publicações racistas, homofóbicas, com todo tipo de ofensa. Há uma espécie de posição no sentido de que a internet seria uma terra sem lei, o que não é verdade. Nosso livro deixa bem isso. A internet ela tem lei, ela precisa ter a aplicabilidade da Constituição, precisamos constitucionalizar a internet, humanizar a internet e dar o tratamento adequado e humanizados aos conflitos relativos aos direitos digitais. E a ampla possibilidade de divulgação de fake news, que é outro problema. Hoje a doutrina, né, nós temos aí esse autor Michael Hibble, quando ele fala da cidadania digital, ele é um estudo apresentado para fins de divulgação nas escolas, né, para que ou seja, a emancipação, os jovens compreendam o que abrangeria a cidadania digital. A primeira, aí nós temos aqui um trabalho no Brasil do Lucas Souza Lefeld, né, e o Danilo Henrique Nunes, e o Lucas, inclusive, é professor na Universidade de Ribeirão Preto, na época da aula, um amigo também do Luiz Manuel, que faz muita referência a esse estudo do Michael Hibble. Então, nós vamos ver, primeiramente, que... Danilo, Gregório, o Danilo é que vem falar depois de você. O Danilo vai falar depois, dá um abraço no Danilo, fala que eu citei o Danilo aqui e citei o Lucas também. E o Lucas também hoje me mandou uma mensagem falando que gosta muito de você. Uma das grandes, só para fazer uma intervenção, um dos grandes problemas em rede social é essa abertura própria, né? Essa auto-renúncia à própria privacidade, né? Isso que é uma coisa bem interessante, né? Então, por exemplo, pessoal, é uma opinião minha, né? Essa história, por exemplo, que as pessoas têm de postar em rede social o parto, a criança nascendo, né? Poxa, na minha concepção, é um dos atos mais íntimos que pode existir, o nascimento de um ser humano, que está lá na internet, né? Aí imagina, eu daqui 30 anos, está lá na internet uma foto de eu nascendo. Eu não quero isso na internet, eu não vou conseguir tirar nunca mais, né? E daí o Luiz Manuel, que você fala, né? Essa preocupação da emancipação, de ver os valores que nós devemos respeitar. Inclusive, sim, em relação aos nossos filhos, ainda que nós não podem... A privacidade da criança. Da criança, né? Do recém-nascido, ou seja, aquela criança teve, no primeiro segundo de vida dela, a privacidade dela invadida e exposta para o mundo inteiro, né? Então, é meio surreal. A gente tem que repensar muitas coisas.
né? Muito. Né? A questão da privacidade, a questão dessa autorrenúncia à própria privacidade é um tema muito complexo que nós temos que repensar. Então, olha só, esse livro trata um pouquinho da cidadania digital, que eu acho que assim, é um passo, né, para discutirmos, inclusive com os nossos filhos, com a sociedade em geral. Primeira seria a etiqueta digital, que se relaciona com os padrões de comportamento no ambiente digital, né, que é uma própria exclusão. O Ismael está falando, como é? E a intimidade do meu filho? Ele é recém-nascido, tem que respeitar a intimidade do meu filho. Outro, a comunicação digital, que permite a interação e a comunicação ampla entre as pessoas, faz parte dessa cidadania digital. A literacia digital, que seria um modo de ensinar, estudar e compreender sobre a tecnologia, um modo adequado do uso. E nós estamos aqui hoje, né, uma palestra utilizando aí do ambiente virtual. O asset digital, o que abrange a ampla participação social no ambiente digital. O comércio digital, que consistiria na economia do mercado digital. A lei digital, que tem como conteúdo a ética da tecnologia digital, né? Os direitos e responsabilidade digital, que é a extensão esses direitos são a extensão dos direitos humanos e fundamentais básicos do ambiente digital. Saúde e bem-estar digital consiste no dever e na necessidade de proteção da saúde física e mental no ambiente digital. E a segurança digital, que é justamente a necessidade de se proteger das informações pessoais contra condutas ilícitas e criminosas e terceiras. Então, são algumas dimensões, é um ponto de estudo, né, de uma área, de um autor que não escreve nem para o direito, mas para a cidadania em geral, mas que devemos refletir para compreender todo esse fenômeno. E sim, essa autora, Patrícia Pecker, nós citamos um livro, ela apresenta alguns princípios para uma proposta de uma carta da internet. Ela fala de uma construção digital fundamental, né? Como se fosse... Eu não vou falar todos esses princípios, mas é um artigo que ele foi publicado na Direitos Fundamentais dos Cidadãos Digitais, Existência de uma Ordem Jurídica Global através da Internet, está na Revista dos Tribunais, volume 971/216. E aí tem o princípio da inclusão e do acesso à informação, do conhecimento, o princípio da transparência, o princípio da proteção dos direitos humanos na internet, o princípio do uso ético da tecnologia, o princípio da presunção de boa-fé, o princípio da vedação do anonimato na manifestação do pensamento, né? A exceção à denúncia anônima, o princípio da liberdade de expressão, o princípio da proteção da privacidade dos indivíduos, o princípio da proteção dos dados dos indivíduos, o princípio da proteção da imagem e reputação, o princípio da proteção do consumidor, o princípio da proteção dos direitos autorais, da inovação, da invenção e da criação na sociedade de conhecimento, o princípio da colaboração e do compartilhamento, o princípio da livre iniciativa, o princípio da liberdade de ir e vir, e são vários princípios, né, que ela traz, que eu acho que é interessante para compreender todo esse fenômeno jurídico, buscar uma interpretação, e esses princípios óbvios, eles decorrem da Constituição, especialmente da teoria dos direitos fundamentais e a sua eficácia, a sua ramificação em todo o sistema jurídico. E aí, nós vamos falar um pouquinho assim, do que fala de constitucionalismo digital. Né? Hoje se fala em constitucionalismo digital. No plano do controle da constitucionalidade, né, a doutrina fala hoje em constitucionalismo digital, que abrange, em síntese, a análise e as discussões a respeito do impacto que as declarações de direitos, os posicionamentos de organizações internacionais e ainda as propostas de reformas legislativas podem exercer no âmbito da proteção dos direitos fundamentais no ciberespaço. Então, para Gilmar Mendes, né, o Gilmar Mendes ele fala o seguinte, o cyberespaço, né, depende da expressão. Para Gilmar Ferreira Mendes e Vitor Oliveira, esse é um artigo muito interessante, ele fala o seguinte, a expressão constitucionalismo digital foi utilizada nos estudos iniciais sobre o tema para se referir a um movimento constitucional de defesa da limitação do poder privado de atores da internet. Então, ou seja, se referia a uma limitação do poder privado de atores, em oposição à ideia de limitação do poder público. Contudo, em trabalhos mais recentes, porém, a terminologia passou a ser utilizada como um guarda-chuva, atualmente, que abrange as mais diversas iniciativas jurídicas e políticas, estatais e não estatais, voltadas à afirmação dos direitos fundamentais na internet, no ambiente digital. Nesse sentido, portanto, seria possível estabelecer uma relação de equivalência entre a ideia de constitucionalismo digital e a noção de declarações dos direitos fundamentais na internet. E os autores eles fazem uma crítica. Entretanto, a doutrina tem negligenciado muito o que eles chamam de constitucionalismo digital,
o papel das cortes constitucionais, seja na fixação de precedentes, principalmente na Corte, no caso do Supremo Tribunal Federal, de outras cortes constitucionais, o papel que essas cortes exercem no desenvolvimento do direito, na interpretação e na concretização do direito, na formação de precedentes. Ele fala que precisa ter mais estudo sobre esse constitucionalismo digital, sobre a ótica do papel das cortes constitucionais. Então, aqui, chegando aqui na parte que nos interessa, ações coletivas e tutela dos direitos digitais. Então, a tutela jurídica pelas ações coletivas possui funções de destaque, né, no ambiente virtual e digital. Por quê? Porque as ações coletivas elas têm carga de eficácia jurídica potencializada, seja no controle abstrato de constitucionalidade, seja na ação civil pública, na ação popular, no mandado de segurança coletiva, quando você tutela direitos fundamentais e direitos coletivos fundamentais no caso concreto. Então, olha só, é amplo o cabimento de ações coletivas na tutela dos direitos digitais. Então, são cabíveis todas as ações do controle abstrato da constitucionalidade, né? E, geralmente, essas ações elas tutelam direitos ou interesses digitais coletivos objetivos, né, difusos em sentido amplo, né, constitucionais fundamentais, amplamente considerados contra omissões normativas ou atos normativos que atentem contra os direitos fundamentais no ambiente digital. Então, ou seja, todas as ações do controle abstrato de constitucionalidade, seja ação direta de constitucionalidade por ação direta de constitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento do preceito fundamental, são cabíveis na proteção de direitos digitais. Por outro lado, diante dos casos concretos, né, diante de situações de lesões e de ameaça a direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, são cabíveis todas as ações. Não há restrição, né? Tanto para a prevenção ou a reparação de danos relacionados às condutas omissivas ou comissivas que atentem contra os direitos ou interesses coletivos subjetivos digitais, difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Nada impede, por exemplo, o cabimento de uma ação popular, com uma obrigação de fazer em relação ao ato de um administrador, por o ato omissivo ou comissivo que está ferindo direito de acesso à informação. Né? O direito, inclusive, à transparência virtual, ao acesso à informação e à transparência dos atos do bem. Então, cabível ação popular. Até mesmo a ação de improbidade administrativa, se o ambiente virtual, se o meio digital for utilizado para a prática de um ato de improbidade, então é cabível para a tutela de direito difuso fundamental quando há lesão a direitos fundamentais digitais relativo ao direito ao governo probo. Então todas as ações são cabíveis. E aqui, né, quais são? Então, ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, tendo em vista a amplitude, né, do que se deve ter na compreensão do que se chama de direitos digitais. Então, primeira coisa, todas as ações são cabíveis. Você tem que identificar situações concretas para o tratamento adequado. Se a ação é uma ação preventiva, para evitar a prática de um ilícito no ambiente virtual, se é uma ação repressiva, de caráter ressarcitório, é possível acumulação de pedidos. Então, todas as ações são cabíveis. Quais são os direitos coletivos digitais tuteláveis? Todos. Difusos, porque você pode ter, por exemplo, no caso de fake news, contra a democracia, que é direito difuso à informação de toda a sociedade, por exemplo, fake news contra o processo eleitoral, então é cabível a proteção de direito difuso. Direitos coletivos, como, por exemplo, discurso de ódio contra um determinado grupo de pessoas, cabível uma ação civil pública ou outra ação para proteger direitos de grupo, categoria ou classe. Quando há lesões a indivíduos, né, nada impede que uma ação civil pública tutele direitos digitais, inclusive buscando a reparação de danos de pessoas individualizadas, mas cujos danos têm origem comum, né, de um mesmo ilícito, de uma mesma conduta criminosa. Então é cabível também a tutela de difusos, coletivos e individuais homogêneos. E aqui existe um princípio no sistema da tutela coletiva que é muito importante, que é o princípio da máxima amplitude da tutela institucional coletiva.
E esse princípio tem plena aplicabilidade na proteção dos direitos digitais. Ele está no artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, também acho que é artigo 210 ou 212 do ECA, está no Estatuto do Idoso, que fala que são todos os tipos de ações são cabíveis para a proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais, todos os tipos. Se todos os tipos de ações são cabíveis, é óbvio, por interpretação lógica e por compreensão, é que todos os tipos de causa de pedido são pedido condenatório, declaratório, constitutivo, mandamental são cabíveis. Todo tipo de provas documentais, periciais, testemunhais e todos os tipos de procedimento. Qual o procedimento? Vai depender. Pode ser, geralmente, se uma ação coletiva de conhecimento, o rito segue o procedimento comum do Código de Processo Civil. Em regra, esse o procedimento. Mas se já tem, por exemplo, um TAC, e há descumprimento do TAC em relação a direitos digitais, aí a ação cabível é uma ação coletiva, pode ser uma ação civil pública de execução. Né? Então são todos cabíveis. Isso com base, inclusive, no artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, que tenha uma eficácia geral por força do artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública. Eu quero encerrar a minha fala aqui, professor Luiz Manuel, falando um pouquinho da importância de discutir o tratamento adequado dos conflitos, controvérsias e problemas relacionados com os direitos digitais. Porque hoje, como você vai tutelar um direito coletivo, não pode ser simplesmente uma escolha subjetiva e discricionária do autor, do Ministério Público, da OAB, de uma associação. Você tem que identificar, diante de critérios objetivos, peço desculpa, o ar-condicionado aqui, e eu estou saindo de um resfriado, né? Identificar, diante de um caso concreto, qual que é o tratamento mais adequado. Se você tem, por exemplo, um autor, uma empresa, que fica divulgando informações falsas, o que fica cometendo ilícitos no comércio digital, e já teve vários acordos que ela descumpriu, ninguém mais é obrigado a negociar com essa empresa. Então, ou seja, você tem um critério objetivo no tratamento adequado que ela não cumpre os acordos, seja acordo no TAC ou fora do TAC, e, portanto, o tratamento adequado indicado é a tutela por adjudicação judicial, uma ação civil pública ou uma outra ação coletiva com pedido de liminar. Porque não há um ambiente, que nós podemos falar, para negociação, tendo em vista o descumprimento anterior de vários acordos firmados com essa empresa. Então, essa é uma forma de tratamento. Outra forma de tratamento é se identificar se você for mover uma ação, se você tem como firmar responsabilidade. Porque muitas vezes você vai mover uma ação civil pública e você tem dificuldade de fixar responsabilidade. Não tem como identificar quais são os responsáveis. Você não vai conseguir fazer prova da responsabilidade dos demandados. Então, talvez seja melhor, diante dessa dificuldade de fazer prova da responsabilidade, de conseguir uma eficácia do provimento jurisdicional na vida da sociedade cidadã, o mais indicado é você construir uma negociação por consenso, buscar um acordo. Então, hoje, você tem como ter critérios objetivos para você fazer o tratamento adequado dos conflitos, controvérsias e problemas no ambiente digital. O nosso livro dedica um capítulo sobre isso, inclusive com base na experiência dos Estados Unidos, nos acordos, nas class actions. Então, vários testes de fatores que o livro aponta para você escolher entre a tutela por adjudicação, liminar e sentença, e a tutela por resolução consensual, que eu acho que é um ponto hoje muito importante para o acesso à justiça e para a teoria dos direitos fundamentais na proteção dos direitos digitais. Então, as considerações finais de agradecimento. É um tema amplo e complexo. Eu acho que o livro vem aí suprir uma lacuna. Acho que é o primeiro livro a fazer essa abordagem dos direitos digitais e das ações coletivas, nessa ótica da teoria dos direitos fundamentais, do tratamento adequado dos conflitos, e eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores e com as senhoras. Agradeço muito, professor Gregório. Nós escrevemos um livro junto, né? Eu tenho meditado bastante sobre isso,
E é interessante, né, e sobre a ótica, por exemplo, da ação de improbidade, né? Eu estou aqui, na hora do intervalo eu vou ligar lá em Rondonópolis para ver o caso de um acordo de não persecução civil, né? E aí é muito interessante, né? Porque nós fomos treinados, eu fui treinado, o Gregório foi treinado para o litígio, né, Gregório? A faculdade nos treinou para o litígio. Você foi promotor para litigar, eu fui advogado para litigar. E hoje a gente tem que ver, nós temos que chegar à conclusão de que nem sempre o litígio é a melhor saída para ambas as partes, né? O promotor tem uma grande dificuldade de fazer prova, dependendo da situação, e outra, o que ele quer é um resultado efetivo. A discussão aqui, a proposta dele é ressarcimento integral do dano e pagar uma multa de 30 mil reais. Então, tipo assim, a multa não tem nem significado econômico, que é justamente para fazer o acordo. O que ele quer é que o eventual dano seja reparado, ele não quer punir, ele não quer suspensão de direito político, não quer perda de função, o que ele quer é que o dano seja reparado, né? É o pragmatismo. E isso para o direito digital, eu já conversei muito com o Gregório sobre esse tema, tem direitos que só podem ser resolvidos do ponto de vista coletivo, né? Não tem como você resolver de maneira individual. E no direito digital isso vai ficar cada vez mais claro, a título de exemplo, quando a ofensa é para um grupo, né? Como é que cada indivíduo daquele grupo vai ajuizar uma demanda? Quem foi atingido foi o grupo, então só o grupo pode ter legitimidade. É a discussão que eu tive com o Gregório, por exemplo, se existe ação coletiva passiva, né? Mas isso é tema para uma outra discussão. Mas eu agradeço muito, Greg, a sua colaboração, né, de estar aqui numa sexta-feira conosco. Alguém tem alguma pergunta? Que eu vou liberar o Greg, que ele tem outro evento agora. Para a universidade, tem um evento presencial na universidade. Greg, Por isso que eu agradecemos. falei rápido aí. Não, nós agradecemos muito. Boa sexta-feira, bom final de semana. Muito obrigado. Agradeço, um beijão para todos, para todas. Espero que tenha sido útil. Falei um pouco corrido aí, mas falei com muito amor e carinho. Obrigado. Sempre me convide que eu estarei aqui com muita gratidão. Obrigado, Greg. Grande abraço. Pessoal, voltamos às 17h.